Queria falar com meus amados irmãos que me ouvem aí no YouTube acerca de um sonho de arrebatamento, onde o Senhor me mostrou algo muito interessante, muito forte. Eu queria compartilhar com meus irmãos. Portanto, deis ouvido o que o Senhor está falando, porque Deus está voltando, está preocupado com a igreja. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13, que vai até o capítulo 5 adiante, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que estava grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não turmamos, pois como os demais, mas sejamos sóbrios. Porque dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vertindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estas são as palavras que o apóstolo Paulo deixou acerca do arrebatamento da igreja. E é muito triste. É muito triste quando eu vejo a igreja está perdendo o seu valor. A igreja que perde o valor. A igreja que está perdendo aquilo que é mais poderoso, mais sagrado. Está vivendo a vida sem Jesus. Eu queria deixar um testemunho muito forte aqui acerca de o arrebatamento que Deus me entregou em sonho, onde Deus me mostrou uma mulher que, ela sendo macumbeira, eu levantava a minha mão e dava um grito:
Manifesta-te, demônio, na vida desta mulher. E se manifestava o demônio. E o demônio dizia: Deus mandou que eu viesse te falar acerca de 3 requisitos dos crentes que vão ser arrebatados. E eu perguntava a ele: diga, Satanás, qual foi os 3 requisitos? E o diabo dizia que o primeiro requisito se chamava contato. Eu falava contato, os crentes que oram, os crentes que buscam muito. Ele disse: não, eu não falo de qualquer contato. Eu falo do contato verdadeiro. Eu falo contato que eu estou falando, aqueles que possuem intimidade com Deus. É aqueles que Deus revela constantemente. Deus revela o que vai acontecer. Deus revela os seus segredos. Deus fala muito com eles. Contato. É intimidade. Não é só a gente falar com Deus. É Deus também falar com a gente. Segundo requisito que ele me falava se chama visão. E eu falei: visão? Mas como assim visão? É o dom de visão? Ter dom de visão? Ver os mistérios de Deus? Ele disse: não. O dom não é um requisito para subir para o céu. O requisito para subir para o céu, a visão é visão que Deus quer que nós estejamos. Ele dizia que esta visão era a visão de ver como Deus vê. Mas como assim? Eu perguntava: como assim, demônio? Ver o que Deus vê? Ele dizia para mim: ver o que Deus, como Deus vê. Ver o pecado, ver os laços, ver a corrupção, ver os erros, ver coisas que homens natural não conseguem ver. Homens carnais não conseguem ver, só aqueles que têm visão de Deus. Veja, irmãos, que os que possuem visão de Deus, eles conseguem ver coisas além do impossível. E eu perguntava a ele: qual é a terceira, demônio? Qual é a terceira coisa que tu menciona que o crente tem que ir para o céu se tiver? Ele dizia: a terceira se chama autoridade. Eu disse: autoridade contra os demônios? Ele disse: não, assim seria muito fácil. Ele dizia: autoridade sobre o pecado. Autoridade de Deus sobre o pecado. Ele me dizia acerca dessa autoridade. É aquele crente que ele dá um decreto. Ele diz: já basta. Parou aqui agora. E ele determina, e assim é feito. Esses crentes possuem a autoridade de Deus. Possuem a autoridade do Senhor para fazer aquilo que é óbvio e denunciar pecados que andam por aí tendo nas igrejas. Então, os verdadeiros crentes que eles denunciam os pecados. Então, irmãos, ele dizia isso para mim e eu perguntava: me diga, demônio, como assim os 3 requisitos? Precisa ter todos os requisitos para subir? Como é que você está explicando tudo isso? E o diabo dizia para mim assim: irmãos, não, só basta possuir um requisito desses. Quem possui um requisito, somente um, é o suficiente para ser arrebatado. E o Senhor, como na sua palavra, ele fala acerca de frutos, irmão. É conhecida a árvore pelos frutos. Então, quando a árvore tem uns frutos, ela possui esses tipos de requisito. Quando a árvore possui frutos de Deus, ela possui esse tipo de requisito. Então, o diabo dizia que só basta requisito suficiente
para o crente ser arrebatado. E ele perguntava para ele, mas me diga, demônio, você pode derrubar o crente que possui esse requisito? Ele disse, consigo. E quem possui um requisito, nós derrubamos muito fácil. É muito fácil derrubar os que possuem um só requisito. Eu disse, quem possui dois? Ele disse, é difícil, mas nós conseguimos também derrubar. Eu perguntava quem possui os três, e ele dizia para mim, não tem como derrubar quem possui os três, porque se torna varão perfeito. E ele falava isso para mim, e eu dizia, mas como é que pode? 3 requisitos se tornar varão perfeito. Aí eu comecei a entender, irmãos, que a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, contato com o Pai. Visão de Jesus. A autoridade do Espírito Santo. Os cristãos precisam ter isso na vida. Precisam na vida. E eu perguntava a ele, me diga, demônio, como é o teu nome? Ele dizia, meu nome é Zé Pilintra. Só que eu sou o comandante, eu sou o cabeça geral. São muitos Zé Pilintra, mas eu sou o maioral. E eu perguntava para ele, me diga, demônio, acerca do arrebatamento, acerca da vida de Cristo, está próximo? Aí ele ficava com medo, irmãos. Ele ficava tremendo de medo. Ficava com muito medo e eu vindo aquela situação parecendo como aqueles cachorros que se arma para querer morder, mas ele sente medo. Está se armando porque está com medo. Assim era aquele demônio. Muito furioso. E dizia, eu tenho vontade de beber teu sangue. Eu tenho vontade de te matar, seu desgraçado. Eu tenho vontade de fazer muita coisa contigo, mas aquele homem lá de cima não deixa nem pescar num cabelo só, do teu cabelo. E eu perguntava para ele, diga, demônio, acerca do arrebatamento. E ele dizia para mim, Deus mandou nós fechar o tempo aqui na terra. E quando Deus falou isso, nós temimos muito, porque pela Bíblia Sagrada, quando Deus entregasse toda a terra nas nossas mãos, era próximo à vinda do Filho dele. Então todo mundo aqui está com medo, muito medo. Só que nós vamos lutar bastante. Nós não vamos mais parar, nós vamos lutar constantemente contra as igrejas santas. Nós vamos lutar constantemente contra as ordens. Nós vamos lutar constantemente contra essa igreja que estão pregando a esses requisitos, que estão pregando constantemente santidade e doutrina. Ele dizia ainda mais, eu não gosto de você, porque você prega muito. Você prega muita doutrina. Você judia muito com a gente, você fala muito. E a gente tem vontade de te matar, seu desgraçado. E eu dizia para ele, diga a Satanás, o que Deus vai fazer com a igreja? Ele dizia para mim que o diabo falava para mim que estava perto, muito perto da vinda de Jesus. E ele ia lutar, ele ia perseverar constantemente. Então, meus amados irmãos, isso aí foi o que Deus me mostrou, que Deus me falou. E acerca dessas coisas eu declaro para meus amados irmãos, não é hora de nós dormirmos mais, é hora de se acordar, meus amados irmãos. Chegou a hora de se acordar, irmãos. Abra os olhos, pelo amor de Deus. Não durma, vai soar o som da trombeta. O som da trombeta não é anjo,
não é arcanjo, não é Jesus que vai falar, é justamente os cristãos de cada denominação, de cada igreja, que está com os olhos atentos, abertos, ligado com o céu, e o Senhor levantou, despertou, e o Senhor vai usar estes homens de Deus para dizer: o noivo vem aí, o noivo vem aí, e todas as igrejas vão se acordar, tanto a louca como as prudentes. Mas eu tenho um recado para dizer para os irmãos: não seja virgem louca como aquela que deixou descansar e não quis buscar o seu azeite. Seja virgem prudente, não entristeça o Espírito Santo, pelo amor de Deus. Acaba com vaidade, irmãs. As irmãs no dia de hoje estão muito com vaidade. Chegou a hora de acabar com a vaidade. Chegou a hora de os homens se revestir da humildade. Chegou a hora de os homens se revestir mais da humildade, porque está cheio de obreiro soberbo, membro soberbo, ignorante, fraudulento, e o Senhor não se agrada disso. A lâmpada está apagada desses homens, e eles precisam acender as suas lâmpadas. O Senhor está voltando e vai levar a sua igreja para o arrebatamento, para viver na glória no templo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aí está aí o recado dado, que vocês, cada um de nós, viemos estar com a lâmpada acesa, porque o dia do Senhor, ele vem como ladrão. Amém. Que Deus abençoe a todo mundo, em nome de Jesus.